Tá aparecendo para vocês a apresentação? Sim, Pronto, eu vou aumentar para ficar melhor. Pronto. Tá vendo aí o nome lá embaixo? Qual é o conteúdo de hoje, meninos? jogo. Pronto. Alguém aqui sabe o que é jogo? O que é que a gente pode falar da palavra jogo? Alguém de vocês já ouviu falar alguma coisa sobre jogo? A definição, o conceito, o que é? Já, meninos? Sim ou não? Pedro, você já ouviu falar? Depende. Existem vários tipos de jogos. Pronto. Mas já ouviu falar qual o conceito que é? Diga aí para mim o que é jogo. E tem aquilo que eu disse, por exemplo, existe jogo de futebol, jogo tabuleiro, existe vários. Existe, mas assim, o que é, o que significa jogo para Ah, você? nunca. Nunca hum, pensou para assim, a gente tem inúmeros hum, jogos. E como você falou de tabuleiro, eu vou mostrar quais são. Existem inúmeros. Mas assim, o que é o jogo? Qual o significado da palavra jogo? Tipo uma atividade de entretenimento? Sim, é uma atividade de entretenimento. Mas a palavra, qual o conceito, meninos, que a gente pode dizer de jogo, especificadamente? Ó, eu vou mostrar. A pergunta é a primeira. Qual é o conceito de jogo? Para que ele serve? Qual o intuito? Porque assim, vocês sabem o que é um jogo. Vocês jogam em números e de diferentes tipos. Uns eletrônicos, outros de tabuleiro, outros de pistas, outros. Existem diversos, cada um com seu padrão. Mas, para mim dizer assim, alguém chegar para mim e dizer, qual o conceito do jogo? Existe o conceito de tabuleiro, mas é o conceito de jogo. Alguém lê para mim o que é o conceito de jogo? É toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador como indivíduo praticante e regras que podem ser para ambiente restrito ou livre. Jogo é um termo do latim jocus, que significa brincadeira, divertimento. Pronto, palavra primordial de jogo, meninas. Ó, tá? Divertimento, brincadeira. Normalmente, quando vocês escutam falar de jogos, vocês escutam falar da seguinte forma: jogos e brincadeiras. Não é assim? Sim. Normalmente vocês escutam dessa forma: jogos e brincadeiras. Mas por que, professora, a senhora me hoje botou só jogo? Porque jogo, ele parte de um padrão, seja desportivo, seja esportista, seja teatral, seja tradicional, seja folclórico, inúmeros, tá? A gente vai discutir hoje só o conceito. Depois a gente pega qual é a primordial da parte em outra aula para poder explicar a diversidade desses conhecimentos. Então, ó, não pode, ele deve ter o quê? Um jogador. Mas só um, professora? Para acontecer um jogo não precisa de mais, não? Precisa ou não precisa, menino? Depende do jogo. Então, só um precisa, né? Só um funciona o conceito de jogo? O jogo precisa ter regras? Sim. Precisa. Só que as regras dos jogos, elas podem ser criadas, tá? Então, preste bem atenção nesse aí. Aqui ele fala de um ambiente restrito ou livre. Seja na cadeira do sofá de vocês, há um amplo parque, certo? Preste bem atenção. O jogo ele pode ser restrito em um ambiente, como ele pode ser um ambiente livre. Há um parque, há uma bola,
Alguma atividade que o ano passado, tem muitos de vocês não conhecem, eu fiz com a turma do nono, que foi a adaptação. Emily, você lembra? Foi uma adaptação de uma aula. De qual? Do esporte de aventura, no qual os meninos teriam que procurar na escola, correr. E tudo Ixi, eu lembro. isso foi um jogo no qual teve toda uma construção. Eles construíram um mapa, eles depois fizeram um percurso, depois eles responderam uma questão. Teve tudo. Isso é um tipo de jogo, tá? Só que misturado com outras atividades, no qual isso pode acontecer. As características. Quais são as características de um jogo para ele acontecer? Alguém lê aí para mim? Hoje a aula vai ser só vocês, entretenimento de vocês. Bora, meninos. Bora, Luca. Lê aí, Soares. Será que está na minha aula? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Lucas. Soares. Ó, esse não está na minha aula. Ou tá? Deixa eu ver. Ana Beatriz, lê para mim. Ana Beatriz. Vocês estão me ouvindo? Hein? Sim, dá para escutar. Ana Beatriz e Lucas Soares. Estão aí, por favor? Leia aí, meu amor, que está na apresentação, ou você está sem o microfone? Paloma, minha tela tá preta. Eu tô com... agora apareceu. Oi? Agora apareceu, é porque a tela tava preta. Leia para mim, meu amor. Tá. O jogo é importante em vários aspectos. Entre eles, a regra define o início e o fim do jogo. Geralmente, os jogos têm poucas regras e estas tendem a ser simples. Podem envolver dois ou mais jogando entre si, como adversários, ou cooperativamente com grupos de adversários. Obrigada. Vamos lá. Explicando. O jogo é importante de vários aspectos, como ela leu, certo? Isso vai depender de cada jogo. E de cada jogo ele tem seu aspecto. Vamos lá. O jogo de peteca. Eu fiz para vocês, no começo da pandemia, para vocês realizarem uma peteca. Criarem uma peteca. E mandarem para mim no vídeo. Tá? O jogo da peteca ele tem uma característica, ele precisa ter temas. Não é assim? Mas eu saí desse padrão do jogo, de ter o jogo da peteca ter temas. Não foi assim? A gente fez com o quê? A gente criou com sacola e papel. Papel. Sacola e papel. Então, o jogo, ele pode ser modificado, algumas características, mas a sua essência permanece a mesma. Por quê? Porque a essência do jogo de peteca é qual? É a mão, é o jogo. Seja com a raquete ou tradicionalmente com a mão. O jogo de peteca. O jogo de peteca, a regra é jogar um pro outro sem derrubar a bola. Você perdeu sua essência da peteca? Possivelmente não, tá? Então, permanece isso. Então, o interessante é que seja dessa forma. Geralmente, os jogos têm poucas regras e tendem a ser simples. Vamos lá. O jogo de mata-mata. Eita, meu Deus, tá parado. Vocês estão escutando o carro do ovo? Ninguém merece. Ó, vamos lá. Um jogo que normalmente... aqui na minha rua. Vamos lá. O que acontece normalmente? Eu já fiz isso com vocês. O jogo de mata-mata. Ou queimado, como normalmente alguns conhecem. O que acontece? Ele existe regras.
mas elas podem ser modificadas. E são simples. Qual é a primordial regra? Matar todo mundo. Não é assim? Mas eu posso impor limite de tempo, eu posso impor limite de pessoas, eu posso impor limite de espaço, em qualquer jogo. Tá? Então, são regras que vocês podem modificar e devem ser simples. Aí vem, pode envolver 2 ou mais jogadores entre si, como adversários, ou cooperativamente. Alguém sabe dizer o que é esse cooperativamente? Alguém que já jogou algum jogo cooperativo? Ou sabe me dizer o que é um jogo cooperativo? Isabelle, você sabe me dizer o que é um jogo cooperativo? Sim ou não? Não. Não? Não. Mais alguém? Um jogo em equipe, por exemplo, jogo de futebol. Pronto, era onde eu queria chegar. Pedro nos informou que é um jogo em equipe. Corretíssimo. Só que com uma pequena diferença na hora que você falou como jogo de futebol. Presta bem atenção. O jogo cooperativo, ele não tem a finalidade. Então, se eu não tenho uma finalidade, que é o jogo de futebol, qual é a finalidade do jogo de futebol, Pedro? Ganhar. Pronto. Ganhar. Não é assim? Normalmente, o ganhar, meninos, no jogo, faz parte dos jogos pré-desportivos. Pré-desportivo, já vem do desporto, tá? Já vem do esporte. Nos jogos cooperativos, o ganhar não é importante. O importante é isso aqui, ó. Dá para todo mundo ver aqui direitinho? É a diversão. Dá. É a diversão, é o aprendizado, tá? Então, no jogo cooperativo, não existe ganhar e perder. Só existe um único ponto: todo mundo interagir, todo mundo se divertir, todo mundo cooperar para que o jogo aconteça. Entenderam? Então, quando vocês ouvirem falar, ou alguém falar assim de jogo cooperativo e jogo competitivo, competição informa aqui, ó. Quando vocês ouvirem falar de competição, essa palavrinha aqui existe. Por que existe? Um ganhador e um perdedor, tá? Esse perdedor vem no sentido de perder aquele jogo, tá? Então, esses aqui são os de competição. E aqui são os de cooperação. Para vocês entenderem quando a gente entrar nos tipos de jogos. Certo? Deu para entender, né? Como é que isso acontece? Vamos lá agora, partindo para a questão. É importante que um jogo tenha adversários interagindo e com resultados de interação exista um vencedor e um perdedor? Vamos lá. Breno, sim ou não? Breno, responde para mim aí, sim ou não? Emily, todo mundo vai responder, sim ou não? Acho que depende, não? Sim ou não? Eu já acabei de dar a resposta. Não depende, não. Acho Sim que ou não? não. Luana, Eu acho que não. Isabel,
Natan tá Não. dizendo que não. Pedro, Maria Eduarda. Bora, meninos. Vai dizendo. Vai abrir o microfone e vai responder. Acho que não. Não? Maria Eduarda. Não Vinícius. sei. Não, Felipe. Acho que não. Ana. Ana Júlia. Não. Eu quero pegar agora. Emanuel. Emanuel. Não. Ah, tá. Ana Beatriz. Sim ou não? Ana Beatriz. Bora lá. Lucas Soares. Sara já respondeu que não. Samila entrou agora. Vamos lá. Meninos, sabe por que eu estou fazendo isso? Alguém já imaginou? Pra saber se tá na aula. Pronto, justamente. E eu digo a vocês, não adianta vocês estarem presentes aqui não, porque eu conheço todos vocês. E minhas aulas serão dessa forma, de interação com vocês, para vocês poderem aprender e também eu pegar os garrafos que estão na aula sem estar. E eu estou botando faltas, viu? Ó. Tá ficando com falta. Se não me responder. Mesmo que seja no chat. Eu estou olhando o chat também. Se está me respondendo no chat, está levando presença, tá? Vamos lá. Presta bem atenção nesse questionamento. É importante que o jogador tenha adversários interagindo com ele. Correto. Porque eu preciso, seja de um eletrônico ou um pessoal, seja de um papel, que ele é o papel de um. Supondo, estou jogando um jogo que é só com papel. O papel não é meu adversário? O jogo não é meu adversário? Obrigatoriamente ele não precisa ser físico, tá? De carne e osso. Compreendeu, né? Obrigatoriamente também não precisa ser carne e osso. Ele não obrigatoriamente, ele não precisa. Muitos de vocês estão jogando Free Fire. Ele é físico? Não, né? Ele não é físico. Mas ele é um jogo no qual tem adversários. Tá? Aí o que acontece? E com o resultado de interação, existe um vencedor e um perdedor. Eu acabei de falar aqui, ó, a resposta está aqui. Obrigatoriamente, os jogos, eles não precisam ser de vencedor e perdedor. Eles podem ser de cooperação, eles podem ser de organização, de entretenimento. Então, presta bem atenção. Os únicos que são de competição, especificadamente, que são os de competição, que são os pré-esportivos. Mas os jogos possuem jogos de cooperatividade e assim sucessivamente. Seguindo. Características. Jogador, adversário, interatividade, deve existir regras, deve existir um objetivo. Então, toda vida que vocês forem pensar em um jogo, ou que vocês pensam em jogar alguma coisa com um colega, ou alguma atividade, toda e qualquer ela precisa de um objetivo. Senão, não acontece. Seja o objetivo ganhar ou perder, seja ele de entender, seja ele de, deixa eu ver, tirar onda com um colega, mas tem um objetivo. Não é assim? Ele tem que ter um objetivo. Então, preste bem atenção. Condição de vitória, empate ou derrota. Esse empate aqui, tá? Ele entra como aquele que ninguém ganha e ninguém perde. Isso é de forma de entretenimento. A aula de hoje é bem simples, tá, meninos? Vamos lá. Tipos de jogos. Alguém lê aí pra mim? Quem vai ler? O que é que eu sorteio? Os jogos podem ter uma variedade de formas de esportes competitivos. Há jogos de tabuleiro e jogos de vídeo. Aventura, quebra a rotina.
competição, superação de limites, fantasia, imaginação e criação, vertigem e descontrole emocional. Pronto. O que acontece? Aqui tem alguns tipos. Aventura, competição, fantasia e vestígio. Professora, vestígio, controle emocional. Sim, a gente fala de qualquer tipo de jogo que tire você aquela sensação daquele frio na barriga, daquela sensação de medo de perder ou ganhar. Se vai ser difícil, se não vai ser difícil. Se sabe ou se não sabe, tá? Esses são os tipos. Certo? E a gente fala aqui também que os jogos podem ser de tabuleiro, de vidro, professora de vidro. Tá? Como assim? Vocês vão entender, tá? Porque é de vidro. Vamos lá aos questionamentos. Eu vou abrir o chat agora. Vamos lá, vamos respondendo. Alguém lê para mim? Deixa eu ver aqui. Isabelle, meu amor, lê para mim o começo da questão. Tá partindo o final da imagem. Tá partindo? Sim, não tá não dá pra ver toda ela. Deixa eu ver aqui. E Aí, agora? agora. Dá O para jogo ver? dá pra ver. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhando de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição de ponto de vista das práticas corporais. Essa fruição se estabelece por meio do. Peraí, estabelece por meio da. Pronto, para parar aí. Meninos, o que acontece? Tem algumas palavras que vocês podem não compreender. Alguém sabe o que é possibilidade de fruição? Alguém? Não, né? Não. Vocês já sabem o que é ponto de vista de práticas corporais, né? Que a gente já falou sobre isso, né? Todos vocês já sabem normalmente o que são práticas corporais, o que são movimentos corporais e de onde eles vêm. Fruição, já disse, concordo de possibilidade de fruição. Fruição nada mais do que fluir, tá? De acontecer. Muito fácil. Normalmente vocês vão encontrar essas palavras difíceis em questões de vestibular. Então, sempre lê o contexto da questão e tenta entender como é que essa palavra se comporta dentro. Aí diz, do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio. Então, acontece por quê? Acontece para quê? Em função de quê? Tá? Então, vocês sempre tentam interpretar o final da questão de uma forma do ponto de vista de vocês, de como as palavras se comportam em relação ao que vocês têm conhecimento. Tá? Porque muitas das vezes a gente se prende a uma questão por não conhecer um significado. Mas aí, quando a gente lê o contexto, a gente começa a entender. Vocês conseguem ver direitinho A, B, C, D e E aí? Dá para ler? Sim, dá sim. Pronto, vamos lá. De um por um. De novo, agora eu quero rápido. Vai respondendo um atrás do outro aí. Letra A, B, C, D ou E. Vocês têm 1 minuto para ler e me responder. Paloma, licença, eu tenho que sair porque minha internet caiu. Certo, Maria? Obrigada. Vai lá, meninos. Eu quero que vocês respondam. Pode abrir o microfone e me dizer. Vocês têm 1 minuto para ler e para responder. Eu vou só anotando. Eu acho que é a letra B, Paloma. D, quem foi que disse? B. B. B, Sim. Ana Beatriz. Vamos lá, quem mais?
Letra C, tem alguém me dizendo aqui. Vamos lá. Mais. Letra B, Paloma. B. Quem mais? Bora, meninos. Letra D. D, Samir, D. Tem a maioria com a letra B aqui. Tem Ana que está dizendo que é D. Mais alguém? Pronto. Retomando. Eu vou aumentar aqui para vocês entenderem. Vamos ler. Ele pede aqui o sentido do jogo. Tá? Normalmente ele pede nessa questão o sentido. O sentido do jogo. Aí eu volto para cá. Eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui. É que serve explicar. Presta bem atenção. O jogo pode ter poucas regras e ser simples. Diversos aspectos, tem assim, e obrigatoriamente não precisa ter adversários. Aí o que acontece aqui? A fixação de táticas que define a padronização para maior alcance popular. Isso não existe. Fixação de tática é dentro de um jogo. Não tem nada a ver com popular. Certo? Já está dizendo. Vamos lá, a letra B. Competitividade, que impulsiona o interesse pelo sucesso. A competitividade impulsiona e tem um interesse pelo sucesso? Tem? Ou não? A maioria de vocês respondeu a letra B. Eu quero entender por que vocês pensaram dessa forma. Por que letra B, meninos? Vamos lá. Alguém explica para mim por que letra B? Maria Eduarda, Isabelle, Natan, Felipe, Emily. Por que vocês escolheram a letra B? Por que competitividade que impulsiona o interesse pelo sucesso? Respondem para mim, meninos. Por que vocês escolheram especificadamente essa questão? Bora? Estão me ouvindo? Sim, então sim. Emily, que eu falei. Felipe, Maria Eduarda, Isabelle, Natan, Santos, que está aqui só o nome Santos. Por que vocês escolheram a letra B? Ei, professor, para mim foi porque competitividade, para mim, é que gera tipo um aflito entre as duas equipes, tipo um jogo de futebol. Aí deixa impulsionado para o sucesso, que tipo assim, a pessoa ganhar, tipo um prêmio, entendeu? Para mim foi isso. Mas aí eu faço a pergunta. Hum. Ele tem alguma coisa relacionada exclusivamente com a fluidez? O que é que acontece dentro do jogo? Não, nem tanto. Pronto, você já me respondeu. Mais alguém? Da próxima vez, Emily, que você for com a maioria, eu vou botar você para ler as questões tudo, viu, moça? Vamos pensar. Eu acabei de explicar. Preste atenção. Que o jogo em si, preste atenção, eu falei agora que o jogo em si, ele é diversão. Ele tem que ter competitividade? Não. Ele não precisa ser competitivo para acontecer. Precisa? Não, ele pode ser cooperativo, ele pode ser desportivo, ele pode ser qualquer coisa, mas só competitivo? Não. Vamos lá, letra C. Ninguém disse letra C, ainda bem.
refinamento técnico e gera resultado satisfatório. Tem nada a ver. Se vocês tivessem lido direitinho, vocês não se atrapalham. O problema de vocês é que vocês se agoniam com as questões e quem respondeu logo responder. Isso acontece normalmente nas minhas provas. E já é uma pegadinha para vocês começarem a entender as provas. Para quem nunca fez. Não é, Endo? O que acontece? A resposta, ela está dada. Mas vocês precisam ler e compreender o sentido que está lá. Eu digo, segundo o texto, o jogo comporta possibilidades de fruição, de fluir, de acontecer dentro das práticas corporais. Aí, presta atenção. Eu falo na letra D. Caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. No começo da aula, eu falei sobre a peteca. Eu falei que você pode modificar. É uma experiência inusitada? Sim ou não? Jogar com uma peteca de papel. Professora, como assim? Sim, ela é inusitada. Ela pode ocorrer de diversas formas. Ela pode ocorrer com inúmeras possibilidades. Mas ela permanece com um caráter lúdico. Ela não é competitiva. O jogo, ele tem caráter de diversão. Ele pode ser pré-desportivo. Mas o foco não é ganhar. O foco não é competir. O foco é se divertir. Então, ele tem caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. Vou dar um exemplo. Você leva um tombo muito grande, uma queda muito grande, numa corrida de saco. Pode acontecer. É inusitado, mas pode. Deixa eu ver outra coisa. Você pode simplesmente pisar na bola ou levar uma bolada no mata-mata. Você pode escorregar, você pode cair. Então, são situações inusitadas. Que são de caráter lúdico, de diversão, de entretenimento. Compreendeu todo mundo agora? Agora todo mundo sabe porque não é competitivo e não tem interesse no sucesso. Tá, meninos? Presta bem atenção. Vamos lá, alguns exemplos. Deixa eu um ficou pequeno. Vamos lá, alguns exemplos de alguns jogos que podem acontecer, tá? Jogo de mesa. Alguém lê aí para mim? Meninos, alguém lê para mim? Eu leio. Um jogo de mesa geralmente se refere a qualquer jogo em que os elementos do jogo estão confinados a uma área pequena e que exige um pouco de esforço físico. Geralmente, a simples colocação pegar e mover as peças do jogo. Pronto. Eu vou colocar uma lista para vocês aqui e vocês vão entender por que esses jogos acontecem. Preste bem atenção. A gente tem jogos. A gente não está falando de brincadeiras, tá? A gente está falando de jogos. O que acontece? Temos jogos de salão. Tá? Dá para ver aí de perseguição. Temos também jogos teatrais. Alguém conhece mais algum, menino? Tradicionais, cooperativos, eu já falei.
Ó, eu coloquei alguns desses jogos aí, tá? Eu coloquei salão, perseguição, teatrais, tradicionais. A gente também tem os jogos cooperativos, os educativos. Eu no começo já falei dos jogos pré-desportivos. E tem alguns jogos também que normalmente vocês devem já ter ouvido falar e conhecer, que são os jogos africanos ou afro-brasileiros. E o tão conhecidos, presta bem atenção, tão conhecidos jogos e aí sim, brincadeiras populares. Professora, tem tantos assim, são inúmeros, diversos. E o que eu quero que vocês entendam é que eles podem mudar de acordo com a região, de acordo com o local, de acordo com a cidade, com o estado, com o país. Então, presta bem atenção. Ele pode ter as mesmas características, mas eles podem ser jogados com regras diferentes em outro local e podem carregar outros nomes. Vocês compreenderam como é que isso funciona? Compreenderam, meninos? Tá baixo a voz? Tá baixa a voz, meninos? Tá bom agora. Voltou, né? Pronto, é meu computador, de vez em quando dá um de doido, igual a mim. Vamos lá. Para vocês compreenderem, jogos, temos de salão, perseguição, teatrais, tradicionais, cooperativos e inúmeros. Eu vou mostrar alguns para vocês nos slides. Jogos de mesa, temos também jogos de caneta e papel. Lembra no começo, quando eu falei para vocês que automaticamente você não precisaria de um adversário físico? Pronto, tá aí. Jogos de papéis e de mesa. Professora, amor de Cristo, existe isso também? Existe. Tá? Jogos de lápis e papel, que requer somente como palavras cruzadas, jogo da velha. Que você, o jogo da velha você pode jogar sozinho também, tá? Não é só obrigatoriamente ter outra pessoa, não, para competir, não. Vamos lá, temos os jogos de cartas, que também é um jogo que você não precisa ter adversário, dependendo do jogo que você vai. E eu achei interessante que vocês entenderem que o baralho, ele pode ser uma ferramenta a ser utilizada igual ao dominó, tá? Para jogos educativos. Sim, qual é a finalidade dos jogos educativos? Ensinar um conteúdo. E Gladstone, professor de matemática da nossa escola, ele utiliza bastante isso. Os jogos, a ludicidade para ensinar a matemática de forma lúdica e bem interessante. E os meninos, eu acho que falam muito bem dele e sabem o quanto é bom a mudança da aula em relação aos jogos. Tá? Paloma, Oi. em relação a isso, ano passado, na minha antiga escola, eu fui fazer uma visita lá no IESP, hein? Lá tem uma sala só de jogos que ajuda assim na matéria. A gente tem normalmente, a gente utiliza as eletivas da escola com essa finalidade, tanto de língua portuguesa como de matemática. E vocês que chegaram agora, infelizmente, vocês quase não chegaram ainda a conseguir entrar nas eletivas. As eletivas têm esse caráter de ser uma parte diversificada de ensinamento lúdico de forma diferente do conteúdo das aulas. E vocês aprendem na prática. E é bastante interessante. Então, aí, temos alguns exemplos. E um bem que vocês adoram, que eu acho que vocês jogam, ou muita gente joga, é o Uno. Por quê? Porque ele trabalha, voltando à educação física, ele trabalha a mente, tá? Ele trabalha justamente os neurônios. E eu já falei sobre ginástica laboral, ginástica geral e algumas outras características que tem aí.
tá? Vamos lá. Jogos de dados. Quem lê para mim? Deixa eu ver aqui quem vai ler para mim. Samir, lê para mim. Jogos de dados utilizam uma série de dados como seu elemento central. No entanto, jogos de dados, os dados é central da posição da pessoa no jogo. Jogos populares de dados incluem o e Não, a... não precisa ler, não. Em japonês. Pode seguir. ou general, dado de ouro, craps, dados de poker, entre outros. Os jogos envolvem geralmente um elemento do grau de sorte, que por meio de princípios da teoria da probabilidade. Pronto. Esse nome aí, Yati, é um jogo bem conhecido, tá? Que normalmente vocês, não sei se vocês têm conhecimento dele, ou já viu. Normalmente jogos de poker, que a gente fala de cassino. São jogos de probabilidade, jogos de sorte. Normalmente vocês têm um joguinho que vocês podem pegar o dado, colocar dentro, jogar e saber os números e as probabilidades que podem ocorrer isso, tá? São jogos simples, que você pode tanto usar tabuleiros como não usar tabuleiros, ou simplesmente só os dados para entretenimento. Olha, jogos de tabuleiro, tá? Envolve dados ou cartas, como eu já falei anteriormente. A maioria dos jogos simulam uma guerra. Os jogos de tabuleiro têm a finalidade de ter obstáculos e chegar ao final. Tabuleiro usa uma ferramenta central, que é o tabuleiro, status de jogadores, recursos, progressos do jogo, rastreamentos, componentes físicos, como eu já falei. Ele tem todo um percurso para acontecer. O jogo de tabuleiro também é interessante porque praticamente todos os jogos de tabuleiro envolvem jogos baseados em turnos. O porquê interessante é a parte dos jogos de tabuleiro dentro da educação física, porque ele envolve todas as outras disciplinas. Então, a educação física, meninos, não é só o corpo, não, tá? Então, também vocês têm que pensar que a educação física trabalha a mente, trabalha as capacidades físicas e mentais, certo? Então, quando vocês forem pensar na educação física, não é só a bola, não é só dar a bola, não é só jogar a bola. Para me dar a bola a vocês, jogar a bola na quadra, eu preciso ter todo um planejamento de entendimento como é que aquilo vai ocorrer. Por quê? Porque a gente vê as possibilidades e as probabilidades. Às vezes, quando eu dou uma bola para vocês, eu fico pensando, meu Deus, às vezes o menino sem tempo vai arrancar a cabeça do vidro. O que é que eu posso fazer quando isso acontecer? E se acontecer? Outra coisa, quando eu digo, meninos, venham com a calça leve, venham com short, com a calça leve, senão vai rasgar a calça jeans. Então, imagine todas as possibilidades dentro da educação física quando isso ocorrer, tá? Então, é interessante que vocês também pensem desse lado. Ó, alguns jogos, como o xadrez e o burro, são interessantes porque eles determinísticos. O que é determinismo? Eles determinam uma situação no qual você tem que pensar na lógica do outro jogador. Você tem que pensar aqui o que é que vai acontecer para montar uma estratégia em cima disso. Certo? Jogos musicais. Ou também jogos e brincadeiras populares, que também podem entrar aqui. Jogos e brincadeiras, ó. Cantada. Cantada, sim, cantada. Ciranda de roda é uma brincadeira, tá? Escravo de Jó, para quem não conhece, é uma brincadeira muito difícil, tá? Então, assim, fala de um conto, de um tipo de jogo musical, estimula o corpo, estimula a voz, estimula a mente. Vocês conhecem normalmente as brincadeiras passadas de geração em geração, que são as brincadeiras tradicionais, certo? E também tem os jogos interativos. Tá? A gente também tem os jogos interativos. Alguém lê aí para mim? Deixa eu ver agora.
Gilson, meu amor, seja bem-vindo. Leia aí para mim, por favor. Gilson. Olha, vou pegar mais um na minha aula. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Gilson. Gilson. Não? Deixa eu ver quem mais. Lucas. Mais alguém? Ó, o Gilson se pronunciou. Pelo menos já falou aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Luana. Leia para mim, por favor. Jogo em que os participantes jogam uns contra os outros na mesma rede, através de uma comunicação virtual. São atividades interativas presenciais como envolvimento dos participantes e fortes elementos lúdicos. São eficazes na validação, testes, reforços, simulação de conceitos, procedimentos e atitudes. Utilizam recursos de alta tecnologia, teatro e multimédia para a melhor performance interativa. Pronto. Alguém sabe me dar um exemplo? Ou imagina que são jogos interativos? Não? Free Fire, meninos. Esse existe participante na mesma rede, não quer dizer que a rede de vôlei não, tá? É no sistema de interação, de comunicação, tá? Então são jogos normalmente de multimídia, de alta tecnologia, de computadores. Jogos que envolvem a computação, tá? Vamos lá. Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Ó, vamos lá para a gente finalizar. Segundo o Nicolau, que é um cara muito inteligente, tá? Que fala da educação física, ele diz que as experiências da criança como jogo proporcionam os seguintes aspectos: o contato com a realidade de forma espontânea, resolução de situação problemática que enfrentamos durante a vida, o descobrimento de novas maneiras de exploração corporal e a construção do interior do seu mundo. Então, presta bem atenção. A vivência que você tem hoje, com alguns desportos, com alguns jogos, você vem da infância. Então, se você foi estimulado na infância de vocês, com alguns jogos, vocês vão ter uma maior capacidade para desenvolver outros tipos. Tá? Não quer dizer que vocês não tenham sido, não possam. Preste bem atenção. Mas que pode ocorrer uma facilidade daqueles que já foram estimulados, quando menores. Tá? Então, eu finalizo por aqui. Na próxima, a gente vai falar sobre os jogos também, mas de outra forma, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me procuram. E, recapitulando, eu esqueci de mandar os slides, tá? Então, hoje eu vou mandar. Tá bom? Para o grupo de vocês. Beijo. Valeu, Paloma. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Tá ok. Tchau, Breno. Beijos. Até a próxima. Espero que tenham gostado.